Bem, é importante saber que Aristóteles recusou o mundo das ideias de Platão, voltando-se cada vez mais para a realidade concreta, para o mundo concreto. Ele também não deu continuidade à valorização da matemática como sendo um instrumento indispensável para o conhecimento, como Platão havia feito antes. Ao contrário dessas tendências, o que o Aristóteles fez foi privilegiar a observação dos fenômenos. E foi com base na observação dos fenômenos que ele desenvolveu importantes estudos na área da física, da química, da astronomia, da biologia e até mesmo da ética e da política. Para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando aqui, foi com base no método da observação que Aristóteles catalogou mais de 540 espécies de animais. Veja bem, 540 espécies. Foi também com base na observação que ele estruturou a física aristotélica, que perdurou por nada mais e nada menos do que 2000 anos, sendo superada apenas por Isaac Newton na era moderna. Então nós temos que ter em mente que a teoria do conhecimento de Aristóteles consiste em um estudo das causas das coisas. O estudo das causas das coisas. Dizia ele que conhecer é conhecer as causas. Existem, portanto, 4 causas que você precisa conhecer a fim de que você possa compreender algo de forma correta. Presta bastante atenção nisso. As 4 causas são causa material, causa eficiente, causa formal e causa final. Vamos entender melhor isso. A primeira causa é a causa material, que consiste basicamente em compreender do que a coisa em análise é feita. Do que é feita a coisa? Qual a matéria? A segunda causa é a eficiente. A pergunta é: o que gera a coisa? O que dá impulso e movimento a ela? A terceira causa é a formal. O que a coisa tende a ser? Qual a forma da coisa? É um banco, uma cadeira, uma mesa? E por último, a quarta causa é a causa final. Qual a finalidade da coisa? Ela serve para quê? Eu vou dar um exemplo que talvez ilustre bem isso que nós estamos falando aqui. Imagine uma estátua. Você deseja conhecer a estátua, né? Ir além da imagem que está ali diante dos seus olhos. Então, a primeira coisa é estudar a causa material. Do que a estátua é feita? Argila, mármore, metal. Depois, a segunda causa, o que gera a coisa? O artesão, o artista. A terceira causa é a causa formal. O que a estátua tende a ser? É a escultura de um animal? A escultura de uma divindade? Qual a forma da estátua? Por fim, qual a causa final? A finalidade da estátua, por que ela foi feita? É uma finalidade estética? É para decoração? Ou tem uma finalidade religiosa, de devoção? E assim por diante. Perceba que, ao compreender essas 4 causas, você consegue entender a coisa com mais profundidade. Essa característica faz com que a ciência grega, pelo menos a partir de Aristóteles, seja mais qualitativa. Ou seja, ela está muito preocupada em compreender a essência das coisas, aquilo que faz a coisa ser o que ela é, bem diferente da ciência moderna, que vai ser mais quantitativa, vai utilizar mais a matemática. É desse modo, então, que Aristóteles inaugurou o que ficou conhecido como o período sistemático da filosofia. Aristóteles classificou os saberes em 3 grandes áreas. Vamos conhecer cada uma dessas áreas que fazem parte do período sistemático da filosofia. Primeiro, nós temos as ciências poéticas ou produtivas. O que são ciências poéticas? São todas aquelas ligadas à produção de algo, como, por exemplo, a arquitetura, que produz o quê? A casa. A medicina, que produz a saúde.
a agricultura que produz o alimento, a economia que produz a riqueza e assim por diante. Essas são as ciências produtivas ou poéticas. Depois nós temos as ciências teoréticas ou teóricas. Veja que interessante. As ciências teoréticas são todas aquelas que não dependem do labor humano, ou seja, elas são independentes do trabalho dos homens. Aqui Aristóteles classifica as ciências teoréticas em dois grupos. Existem ciências teoréticas que tratam das coisas da natureza e aquelas que tratam das coisas divinas. As coisas da natureza são a biologia, a física, a química, a astronomia, a psicologia. Elas são o que são e independem das atividades humanas. Nós é que tentamos compreender essas ciências que já estão aí no mundo. E tem também as coisas divinas, que seria a metafísica, que trata aí das realidades mais puras. Por fim, depois das ciências produtivas ou poéticas e das ciências teoréticas ou teóricas, nós encontramos as ciências práticas, que são aquelas que estudam as ações humanas. Bom, quais seriam as ciências que tratam das ações humanas, senão a ética e a política? A ética consiste em agir em conformidade com a razão, enquanto que a política consiste em viver uma vida organizada na polis. Veja bem, então nós temos aí 3 grandes áreas do saber. Agora, me diz uma coisa, você consegue perceber a importância disso tudo e como isso será reorganizado na era moderna?